Pai e seus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Hoje é culto da família. Eu estou mais uma vez aqui na responsabilidade de trazer uma mensagem. E hoje eu não vou trazer doutrina, hoje eu vou trazer uma palavra realmente relacionada à família. Como eu não tenho tanta experiência, vai ser uma breve reflexão, mas eu creio que vai abençoar os irmãos, tá bom? Então assim, irmão, nós estamos, para começar logo a conversa, a gente está vivendo talvez o período mais difícil em relação à família que toda a igreja já viu, né? Nós tínhamos o costume de famílias mais tradicionais, os nossos avós foram criados mais na linha, né? Obedecer pai e mãe, função do marido, função da esposa, função dos filhos. Era bem mais organizado e bem mais simples, né? Não havia tanta confusão em relação às funções e às responsabilidades de cada um. Mas hoje nós sabemos que tá terrível, né? Tá terrível. Marido não se comporta como marido, mulher não se comporta como mulher, filhos não se comportam como filhos. Então, assim, a palavra de Deus meio que está sendo cada vez mais esquecida pela sociedade, né? Que os outros chamam de pós-modernismo. Então, assim, hoje nós temos o problema aí do feminismo, está cada vez mais atuante, né? Está mudando a maneira aí das mulheres pensar em relação ao propósito da existência delas, né? Estão cada vez mais tirando a Bíblia de cena, né? Cada vez mais. Então, assim, há uma falsa compreensão do que é feminismo, o propósito que os feministas têm hoje não é os mesmos do começo, né? Então, está cada vez mais difícil. E os homens estão cada vez mais ausentes, né, em relação a isso. E eu falo isso da sociedade, né? Ainda não estou falando sobre igreja, estou falando da sociedade. Mas, infelizmente, isso está se tornando tão comum que está entrando dentro da igreja, né? E muitas vezes as virtudes que nós temos da palavra de Deus em relação à família, a família cristã que se congrega não está atenta, né? Então, assim, a mensagem de hoje só é reforçando. Eu sei que nosso pastor já falou muito sobre isso, mas nós temos que continuar falando, né? Então, eu espero ser concreto e breve com os irmãos. Os homens da nossa igreja, eles abandonaram as suas funções, irmãos. Digamos que eles terceirizaram as suas responsabilidades como pais e maridos. Aí, ó. A maioria dos maridos entregou a responsabilidade de educar, corrigir e disciplinar seus filhos às suas esposas. Isso é bem comum. Repara isso. Não sei se esse é o caso seu, que está me escutando agora na sua casa, você que é pai. Eu não sou pai ainda, mas de antemão, a palavra de Deus já me orienta que a função de eu disciplinar e educar os filhos é minha. Primordial. Não que a mãe não possa fazer isso, mas a priori é minha. E hoje não é o que está acontecendo. Segundo, a maioria dos maridos permite que suas esposas decidam os rumos da família, tornando-se assim subservientes às decisões de suas mulheres. Isso eu creio que é o mais poderoso dos problemas hoje. Nós temos homens que não agem como homens. Em que sentido? No sentido de ser machão? Não. No sentido de autoridade constituída por Deus. Infelizmente, hoje, a igreja cristã está cheia de homens que não possuem um espírito de liderança. Como assim, irmão Simão? Quer dizer que eu só por ser marido eu tenho que ser diácono, eu tenho que ser presbítero, eu tenho que ser líder de jovem? Não, meu querido. Você tem que ser líder da sua casa, líder da sua esposa, líder dos seus filhos. Deve ser o chefe do seu lar. Você é esse chefe? Não é. É um problema sério hoje, nos nossos dias, que infelizmente, né, nós temos hoje aí muitas mulheres dentro da casa do Senhor que não têm a sabedoria do papel delas segundo as Escrituras, se acham ofendidas por não compreenderem o seu papel e não conseguirem achar honra
na condição que Deus deixou para elas e acabam seguindo pensamentos feministas de pessoas que não temem a Deus e começam cada vez tomar posição que não deve dentro do seu lar. Elas têm culpa nisso? Tem. Mas os homens têm mais ainda. Por quê? Porque muitas vezes a mulher age dessa maneira porque ela não encontra uma liderança firme no seu companheiro dentro de casa. Então, isso é um problema sério, meu querido. Isso é um problema sério que está crescendo cada vez mais. O homem, ele está deixando o seu papel constituído por Deus de ser o líder da sua casa e está passando isso para a mulher. Para a mulher. Entendeu? E muitas vezes isso acontece até de maneira desapercebida, por conta até da personalidade do homem. Porque infelizmente, irmão, nós temos hoje homens que não se comportam. Você vê nele que ele não tem firmeza nas palavras, ele é aquele camarada, vamos dizer logo, irmão, ele é isso aqui, ó. Entendeu? Você sabe que fruta é essa? Isso aqui é uma banana, entendeu? Eles são verdadeiros homens bananas. Homens bananas. São homens que a mulher casou com eles e que depois percebeu que eles não têm capacidade alguma de suprir tudo aquilo que ela precisa, né? Então, nós vamos ver alguns versículos aqui da palavra de Deus, para não ficar só nessas palavras, né? E para aqueles que estão agindo como uma banana, tomarem vergonha na cara e tomarem a postura de homens do lar. Homens segundo as Escrituras Sagradas. Essa mensagem, ela não é uma mensagem machista, meu querido. É uma mensagem para que os homens da casa de Deus, principalmente os homens da casa de Deus, eles tomem postura de homens, para que as suas mulheres possam se sentir seguras, possam se sentir providas, possam se sentir bem, porque sabe que elas possuem um homem dentro de casa e que esse homem é verdadeiramente um servo de Deus. Tá bom? Então, olha só, eu vou falar aqui 3 deveres do marido de procurar agradar e fazer feliz a sua mulher. Vou falar só 3, é claro que existe um monte, mas é só uma breve reflexão. O primeiro dever do marido, segundo as Escrituras Sagradas, é ser o cabeça do lar. O cabeça do lar. E na carta que Paulo escreveu, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, no versículo 3, aí abre a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz desse jeito lá, ó. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Veja bem, Paulo, ele faz aqui uma hierarquia. Ele faz uma hierarquia aqui. Ele diz que o cabeça do homem é Cristo. Quer dizer, Cristo, ele é a autoridade máxima, né? Cristo é a autoridade. E em seguida ele diz que a cabeça da mulher é o homem. Entendeu? Eu sei que as mulheres brincam aí dizendo assim, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Se não fosse o pescoço, ele não seguraria a cabeça. É uma brincadeira até legal, irmãos. Mas é da cabeça que vem as decisões. É da cabeça que vem o raciocínio, é da cabeça que vem os comandos de todo o corpo. O comando do corpo é a cabeça. É a cabeça, não é o pescoço. Não é o pescoço que comanda o corpo, é a cabeça. Então, assim, Deus, ele constituiu o homem como o cabeça do lar. Somos nós, maridos, o cabeça da nossa casa. É de mim e de você, homem, que deve vir a organização da nossa casa. A organização de tudo. Então o que a mulher faz, mano? A mulher faz o que o pescoço faz, irmão. Ela orienta, ela auxilia. Ela orienta, ela auxilia. Mas não é ela que toma as decisões.
não é ela. O homem, como cabeça do lar, ele organiza a sua casa, ele projeta a sua casa. E a mulher ali, como o pescoço que vocês brincam, ela orienta a cabeça para que lado ela deve vir, para que lado ela deve ser direcionada. Ela auxilia o homem. Então, o primeiro dever nosso é ser essa cabeça, ser essa liderança, ser esse que toma as decisões, entendeu? E isso envolve, meu querido, a ser protetor e provedor. Protetor e provedor. A mulher, vamos dizer assim, na sua essência, ela é aquela pessoa que sente prazer em ter um marido que disponha para ela proteção, que disponha para ela, que providencie para ela. A mulher, em sua essência, ela quer se sentir segura. E como uma mulher pode se sentir segura do lado de um menino? Do lado de uma pessoa que não sabe tomar decisões? Do lado de uma pessoa que não tem impulso? Do lado de uma pessoa que não tem aquele comando de ir para cima e de resolver? Do lado de uma pessoa que não está ali disposta a pagar o preço pelas coisas? Como é que ela pode se sentir segura? Diante de uma pessoa, diante de um companheiro como esse, só resta para ela uma alternativa. Ela toma essa posição. Que é o problema que hoje podemos encontrar dentro da casa do Senhor. Isso não pode acontecer. Se isso está acontecendo no mundo secular, entendeu? É o mundo secular, são pessoas que não temem a Deus, são pessoas que não têm a direção da palavra de Deus. Mas isso acontecer dentro da casa do Senhor é inadmissível. Isso não pode acontecer. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a igreja do Senhor. Termos homens casados que têm essa posição. Essa posição, vamos dizer assim, usando a piada da teoria da prosperidade, essa posição de cauda, não de cabeça. De cauda. Então, a função do homem é liderar. Ele é o cabeça. E a mulher, ela se sente bem, tem o homem assim do lado dela, pelo menos a mulher que é crente no Senhor. Porque uma mulher que está sendo fortemente influenciada pela doutrina feminista da presente era, ela vai destruir a sua própria casa, porque ela vai ter um homem bíblico tentando liderar conforme as escrituras e ela vai estar se opondo direto porque não entende o lugar dela que Deus colocou, que não é um lugar de humilhação, pelo contrário, é um lugar de honra. Ela é a pessoa que vai ser alimentada, ela é a pessoa que vai ser protegida, ela é a pessoa que vai ser amada. Tudo isso vai acontecer com ela se o seu parceiro for homem de Deus, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Então, meu querido, você é o cabeça. Comece a agir como uma. Tenha pulso, seja homem, seja viril. Seja viril. A segunda obrigação do homem aqui parece simples, mas não é. É amar sua esposa. Amar sua esposa. O que é amar sua esposa? É fazer sexo com ela todo dia? Não é isso. Não é disso que estamos falando. Amar envolve muito mais do que ter um sentimento. Eu amo minha esposa, eu me apaixonei por ela. Quando eu tinha 16 anos, nós começamos a namorar e eu sempre tive esse sentimento. Não é isso, meu irmão. Não é isso. Amar não é um simples sentimento. É claro que isso é eficaz e faz parte, o sentimento. Mas amar é uma atitude, amar é uma obra. É uma obra que tem que ser feita, né? O apóstolo Paulo, mais uma vez, falando aos Efésios, ele diz lá no capítulo 5, Efésios capítulo 5, verso 25, ele diz assim, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Maridos, amem suas mulheres. Amar, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. O que Jesus fez pela igreja? Ele deu a sua vida por ela, meu querido. Jesus fez uma obra. Ele se entregou, ele passou humilhação pela igreja que ele chama de noiva.
É esse mesmo sentido que nós devemos amar nossas esposas. Nós devemos nos entregar por elas. Nós devemos estar dispostos a pagar o preço pelo bem-estar delas. O bem-estar delas. Nós devemos sermos capazes de darmos até a nossa própria vida pela vida delas. Aí é assim que nós devemos amar nossas esposas. É uma obra. Como é que eu faço isso, irmão? É escrevendo uma cartinha, meu amor, eu te amo. Isso é legal, mas isso é só uma coisa de momento. Amar é uma vida. É uma vida. Quando Jesus se apresentou e começou seu ministério aqui na terra, após sair ali do Rio Jordão, de ser batizado, ele dá início ali a seu trajeto. Segundo teólogos, ele tenha passado ali 3 anos com os apóstolos ali ensinando, antes de ser crucificado e morto. Ele passou 3 anos, quer dizer, foi uma obra, foi uma vida. Então, o que é esse meu amor pela minha esposa? É eu passar a minha vida trabalhando para fazer ela feliz, meu querido. É desse jeito que Deus quer que eu ame a minha esposa. É a partir do momento que eu assumi uma aliança com ela, eu me responsabilizar pela causa de fazer ela feliz. Feliz em quê? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Jesus cuida de você todo dia, não cuida? Você não crê que Jesus provê para você todos os dias? Ele não provê. É assim que Jesus ama a sua igreja. Todos os dias ele cuida dela, todos os dias ele veste ela, todos os dias ele alimenta ela, todos os dias ele livra e protege ela. É assim que ele cuida da igreja. Jesus cuida da igreja assim todos os dias. É dessa maneira, meu querido, que Deus quer que você cuide da sua esposa. É dessa maneira. Ele quer que você faça disso uma obra, é uma missão. Amar a esposa como Cristo ama a igreja. Como Cristo ama a igreja. É fácil? Claro que não, meu querido. Claro que não. Mas se você dispor no seu coração, obedecer às Escrituras, amar sua esposa desta maneira, eu lhe garanto que muita graça de Deus você vai desfrutar. Por quê? Porque você está obedecendo. Você está obedecendo à palavra do Senhor. O seu amor por ela não é apenas um sentimento, é uma obra, é uma missão, é uma responsabilidade. Tá bom? Então esse é o segundo, amar a igreja como Cristo ama, né? Amar a esposa, quer dizer, como Cristo ama a sua igreja. É o segundo. Olha só, John Stott, teólogo formidável, diz assim, uma citação de John Stott, ele diz assim, ó: o amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servo de nossa vontade. O amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas serve de nossa vontade. Então, eu amar minha esposa não é uma consequência apenas das minhas emoções por ela, não. Não. Na realidade, é uma servidão da minha vontade. Eu tenho que ter vontade de amá-la. É uma atitude, é uma ação. Então, amor é muito mais do que algo que se sente, é algo que se faz. Tá bom? Então, ama sua esposa dessa maneira. E o terceiro, meu querido, pouco comentado, mas eu vou comentar aqui, é ser amante. Amante sexual mesmo, de sua esposa. Ó, eu vou ler aqui um texto bíblico, para não ficar nas minhas palavras, aí nós comentamos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 3 até o verso 5. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 3 ao verso 5. Diz assim, ó: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração.
Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Olha só. Irmãos, Deus deu ao casal o sexo. Deus deu ao casal o sexo. E isso parece mais evidente no casal jovem, né? Mas parece que com o passar dos anos, parece que isso vai ficando um pouco mais frio. Isso não deve acontecer. Isso não deve acontecer. Essa não é a orientação de Deus para os casais. A orientação de Deus para os casais é que o sexo seja algo frequente. Seja algo realmente do prazer, tanto do homem como da mulher, um para com o outro. Isso não deve deixar de acontecer. Não deve. Isso deve deixar de acontecer somente por questões de consagração. A mulher chega para o marido: meu filho, eu quero me consagrar ao Senhor, né, esses determinados dias. E se ele consentir, vocês farão. Da mesma forma, o marido com a mulher: minha esposa, eu quero me consagrar ao Senhor por um período de tempo. Se ela consentir, deverá ser feito. Se não, se nenhum dos dois, ambos os lados, não combinarem, irmão, Deus não recebe isso. Deus não recebe. Porque a palavra de Deus diz que agora nós passamos a ser um. Passamos a ser um. Então nós não devemos estar em discordância. Paulo é muito claro que ele diz que o meu corpo não pertence mais a mim, pertence à minha esposa. E o corpo dela pertence a mim. Então não deve haver um desacordo, meu querido. Não deve haver um desacordo. E se houver um desacordo, deixa eu te dizer, você está abrindo uma brecha tremenda para Satanás atrapalhar o teu casamento. Sabe por quê? Porque esse corpo, meu querido, ele possui sensações, ele possui desejos, ele tem necessidades biológicas. Deus sabe muito bem isso, por isso que ele nos orienta a nós não passarmos muito tempo sem essa união, sem essa prática. Porque quando nós passamos muito tempo sem essa prática, é a brecha de Satanás. Então ele entra e abusa desta carne. Ele sabe que essa carne é fraca, ele sabe que essa carne é sujeita ao pecado. Por conta da falta de intimidade nos casais, abre a brecha para traição, abre a brecha para masturbação e várias outras. Abre a brecha para o amor esfriar. O sentimento, né? Vocês querem falar de amor, de sentimento, para o sentimento do amor acabar. Abre essa brecha. Então é um perigo tremendo o casal ficar sem a união sexual. Então, meu querido, não abra essa brecha para Satanás. Ame a sua esposa. Esposa, procure seus maridos. Procure seus maridos. Esposa que não procura o marido, leva o marido a entender que ele não é desejado. Da mesma forma a mulher. Quando o homem não procura a sua esposa, a mulher pensa que ela não é desejada, ela acha que ela é feia. Ela acha que ela não é sensual, que ela não tem sensualidade. Da mesma forma o marido, quando a mulher não procura o esposo se sente um nada. Um nada. Ele entende que ele não é capaz de satisfazê-la. Então, irmãos, 3 orientações nós demos aqui a respeito do dever do esposo para com a esposa. Nós falamos até da esposa para com o marido, que é o seu cabeça do lar, que é o amar sua esposa e o ser o amante, né? Ser seu amante. Então, que nós viemos seguir as orientações de Deus para o nosso casamento ser bom, para o nosso casamento ser agradável. Nós devemos seguir as orientações de Deus. Não vamos seguir as orientações do mundo, não, irmãos. O mundo está perdido. O mundo está perdido. O casamento é uma bênção. É uma bênção tremenda de Deus dada a nós.
Uma bênção tremenda. E se nós soubermos aproveitar essa bênção da maneira como as orientações dele nas Escrituras, nós iremos bem. A nossa família irá bem. Irá bem. Então, puxando aqui a orelha do homem, né? Porque eu creio que a atitude, primeiramente, ela tem que partir do homem. Do homem. Como cabeça do lar, ele tem que tomar a atitude de orientar, né, a sua esposa naquilo que é preciso fazer, daquilo que é preciso mudar. Né? E as esposas procuram nos homens essa autoridade. Procuram neles essa força. As esposas, servas de Deus, elas estão dispostas e felizes a praticar a condição que Deus separou para elas, que é auxiliar. Elas estão felizes nessa condição. Elas não brigam, porque elas sabem que essa condição é uma condição de honra. Elas entendem muito bem isso. E o homem, segundo a autoridade de Deus, ele vai amar ela, assim como Cristo amou a esposa. E ele vai cumprir com todos esses propósitos e ela vai encontrar nele segurança. Segurança. Então, meu querido, não seja isso aqui, ó. Largue isso aqui, viu? Largue isso aqui. Não seja um homem banana. Tenha pulso dentro da sua casa. Seja uma autoridade eclesiástica dentro da sua casa. Faça com que a sua esposa encontre em você segurança divina. Segurança divina. Como assim, irmão Simeone? Eu vou me tornar um Deus? Não. Faça com que ela veja Deus em você, irmão. Em você. Tanto na sua autoridade, como na sua inteligência, na sua liderança, na sua força, no seu carinho, no seu amor. Tá bom? Então essa é a mensagem do Senhor, meu querido. Que Deus abençoe a igreja. Eu espero que os irmãos possam tirar proveito. Tá bom? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.